Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, Manaus, Amazonas. E nesta noite eu quero trazer mais um ponto de vista relacionado à questão da organizando o ambiente espiritual. São 23 horas e 50 minutos, quase meia-noite. Eu pensei de hoje nem trazer nada de reflexão, mas Deus estava ali falando comigo que eu tinha que dar uma continuidade sobre a questão da organização do ambiente espiritual, trazer mais um ponto de vista, porque sabemos que todo o fracasso do homem está na questão da desorganização. O homem que ele é bem organizado em todos os sentidos da sua vida, ele é bem sucedido, ele é próspero, né? É abençoado, é um homem cheio de paz, saúde. Então, eu pensando relacionada a esta questão e me envolvendo dentro das Escrituras Sagradas mentalmente, nesse percurso de tempo que eu tenho estudado a palavra, alguns versículos saltam à minha mente, relacionados às reflexões que Deus me dá. Tudo baseado na palavra de Deus, nada de reflexão inventada, todas vindo da palavra do Senhor Jesus. Então, eu quero falar sobre a questão da organização, o ambiente. Você precisa organizar o seu ambiente espiritual. Você que no seu ambiente você tem que trazer um bem-estar. E esse bem-estar você só traz se você organizar a parte espiritual da coisa. Porque se não organizar, não tem como você você ter sossego, ter paz e tranquilidade aonde você está. E você precisa dessa organização. E na reflexão anterior, número 181, eu falei que o ambiente primordial que nós temos que organizar é o nosso ambiente interno, é o nosso templo onde o Espírito Santo de Deus está. O primeiro ambiente é dentro de você. Se você consegue organizar as coisas dentro de você e dentro dessa organização haja luz dentro de você, com certeza toda a questão das suas lâmpadas, que é os seus olhos, vai ser luz. A Bíblia fala que se o seu corpo for treva, os seus olhos também são treva. Então, quando a gente organiza a nossa parte interior e coloca em dia espiritualmente, os nossos olhos brilham, a nossa face brilha. Agora, quando tudo está desorganizado, você olha para o rosto da pessoa, ela transparece aquilo que está dentro de si. A sua casa espiritual não está em ordem, transparece no seu rosto. Quando a casa espiritual está tudo certinho, com certeza o semblante daquela pessoa é diferente. E Deus me levou no texto de Jó, no capítulo 1, no capítulo 1 de Jó. Vou trazer uma base voltada a essa reflexão, para que tenha uma base bíblica no que eu estou falando. Então, Jó capítulo 1, o versículo 10 fala assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado
tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entendeu? Então, aqui era Satanás que estava falando, relacionado à pessoa de Jó. Satanás rodeava a terra e observava todas as pessoas. E aí, nesse rodear das terras, ele passou por as terras de Jó e observou a pessoa de Jó. Como Jó era um homem abençoado em todos os sentidos. E ali ele armou uma maneira de tocar na pessoa de Jó e tocar nos seus bens, tocar em tudo que ele tinha. Mas o que eu quero te falar nesta noite, nessa reflexão, que Satanás, os demônios, o inferno, não tem poder nenhum para tocar na sua vida se não for da permissão de Deus. Se você é nascido de novo, se você é uma nova criatura, se você é um servo de Deus fiel, com certeza Satanás, nem os seus auxiliares, ninguém pode tocar em você e nem em nada que você tem. Mas você precisa ter uma vida organizada. O seu ambiente espiritual, né, o seu ambiente tem que ser um ambiente espiritual. Tem que estar tudo em ordem, porque não você pode perder a sua coroa, perder a sua vitória. Então, para você ter um ambiente, o seu ambiente está organizado espiritualmente, você precisa de esforço, né? Você precisa verdadeiramente de consagrar o seu ambiente onde você mora. Seja um ambiente dentro de você, seja um ambiente físico onde você reside. Porque a primeira coisa que você tem, você que tem família, o pastor, o obreiro, enfim, todos aqueles que têm família e são servos de Deus, em primeira mão ele precisa organizar o ambiente espiritual dentro da sua casa. Ninguém pode estar desorganizado dentro da sua casa. O pastor está organizado, mas os filhos estão tudo de cabeça para baixo, a esposa está para pular. Isso não tem como ter sucesso de maneira nenhuma. Todos precisam de uma organização. Quando nós vemos o texto aqui, Jó tinha esta preocupação de colocar o seu ambiente em ordem. E o ambiente de Jó era organizado no sentido espiritual. Se você vê o texto, no capítulo 1, versículo 10, fala assim: olha só como o negócio é poderoso esse versículo. Acaso, aqui é Satanás falando para Deus, acaso não puseste uma cerca? Observasse o texto, Satanás falando com Deus e dizendo: por acaso, Deus, tu não puseste uma cerca em volta dele? Então Jó, existia uma cerca ao redor de Jó. Que cerca era essa? Era uma cerca no sentido físico? Era uma cerca de arame? Era uma cerca de tijolo? Não. Essa cerca aqui era uma cerca espiritual. Era como seja uma parte blindada da vida de Jó e de tudo que ele possuía. Que o texto a seguir fala: acaso não puseste uma cerca em volta dele? Em volta de primeiro quem? Em volta dele. Depois da família dele e de tudo que ele possui. Olha a importância quando você coloca a sua casa em ordem. A sua casa espiritual em ordem. O ambiente você coloca em ordem. Traz algo espiritual dentro do seu ambiente. Como assim, pastor S? O seu ambiente onde você mora, principalmente a sua casa, ambiente físico, você tem que trazer o sobrenatural para dentro da sua casa.
para que você possa ter essa cerca. Essa cerca aqui é uma proteção sobrenatural, que o diabo não pode tocar em você e nem pode tocar na sua família e nem nada que você tem. Só toca se Deus permitir. E no caso de Jó foi um caso típico. Jamais aconteceu mais. Foi o único caso na Bíblia onde Satanás pediu licença e Deus permitiu que ele tocasse na questão do ser humano. Em mais nada ele tocou. Nesse sentido das pessoas, em questão de ele chegar e falar com Deus. Então nós vemos que hoje, nos dias atuais, na nossa vida, se nós organizar o nosso ambiente espiritual, com certeza nós vamos ter essa cerca. Nós vamos ter essa cerca porque essa cerca é uma proteção sobrenatural, é uma blindagem sobrenatural que Satanás, os seus demônios, o inferno, não pode jamais ultrapassar essa barreira. Eles não conseguem passar. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, essa cerca é uma cerca sobrenatural. É uma proteção sobrenatural que Deus traz. Aqui nesse texto fala disso. E o texto paralelo que eu te falei, acho que é no Salmo 34, se eu não me falha a memória, no Salmo 34 fala que aqueles que temem o Senhor, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. A Bíblia fala lá na Nova Aliança que Satanás anda ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar, mas não pode porque nós temos uma cerca espiritual que nos cerca, que Deus colocou na nossa vida para que Satanás não toque na nossa vida de maneira nenhuma. Então, olha só a importância de você estar com seu ambiente organizado espiritualmente, trazendo a presença de Deus para dentro do seu lar, para a sua família, para seus filhos, para seus netos que você tiver, e assim por diante, para os seus empregados, porque já tinha empregado, já tinha tudo, para seus bens, tudo que você tem está cercado. O diabo não pode tocar e não pode te destruir de maneira nenhuma, porque você está cercado com o sangue de Jesus. Aqui, nesse contexto, Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, mas Deus cercava Jó com a proteção do céu, uma proteção celestial. Hoje nós temos essa cerca, que é o sangue de Jesus, que nos guarda, os anjos do Senhor também, que são uma parte que Deus designa para nos guardar. Então, nós somos protegidos dentro desta coisa maravilhosa, dentro desse campo maravilhoso. O Espírito Santo de Deus também nos protege, nos guarda do maligno. Então nós vemos aqui: acaso não puseste uma cerca? Uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui. Então, Jó tinha essa cerca porque Jó organizava o seu ambiente espiritual, trazia um ambiente espiritual, trazia a sensibilidade de Deus ali, sacrificava para que a sua casa pudesse estar em ordem. Vejamos isso lá no versículo 4, para poder confirmar o que eu estou te falando. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Banquete aonde? Em casa. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Não era na rua, não era no bar, não era na discoteca, não era em lugar nenhum além da sua própria casa, Não era fora, em lugar nenhum. Os seus filhos costumavam dar banquete em casa. Então nós vemos por aí, tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Você vê que quando as pessoas vão para as drogas, é porque dentro da sua casa eles não acham apoio,
não acha um ambiente celestial, não acha um ambiente espiritual ali na sua casa. O seu local onde você reside, eles acham que é o próprio inferno. Aí sai para fora, e aí lá fora as drogas abraça ele, né? O mundo do crime abraça ele, enfim. Mas se nós fizesse, ou nós fazemos, ou nós vamos, tem que se esforçar para fazer como Jó fazia, com certeza vai dar certo, porque o diabo ele não vai tocar na nossa vida e não tem mais nem como ele pedir permissão. E foi um caso típico, né? Porque aí você pode pensar assim, mas adiantou Jó fazer tudo isso? E aí o diabo tocar? Vai adiantar também nós fazer alguma coisa e o inimigo vir tocar? Não. Isso foi um caso típico, não vai acontecer mais, de jeito nenhum. Então vale a pena você sacrificar. E porque Deus não permite, de maneira nenhuma. Aí fala aqui, seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidava suas três irmãs para comerem e beberem com ele. Terminando um período de banquetes, olha só, Jó mandava chamá-los e fazia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Esse era a prática constante de Jó. Então, olha a importância de nós termos em constância todos os dias a maneira prática de estar abençoando o nosso lar, trazendo a presença de Deus no nosso lar. Não é só a igreja. A igreja é bom, você levar a sua família para a igreja, você ir com a sua família para a igreja, mas a igreja começa dentro da sua casa. Em primeiro lugar, o ministério de um pastor, né? O ministério de um líder começa primeiro dentro da sua casa. Se a Bíblia fala que aquele que não sabe organizar a sua casa, ele não tem como organizar a casa de Deus. Quer dizer, em outras palavras, se você não saber organizar espiritualmente falando o ambiente da sua casa, colocar tudo em ordem, colocar os seus filhos para buscar a presença de Deus, colocar a sua esposa para buscar a presença de Deus, colocar os seus netos para buscar a presença de Deus, colocar os seus empregados para buscar a presença de Deus, com certeza você não vai ter um ambiente protegido. Não tem como. Quando você traz a presença maravilhosa de Deus para dentro do seu lar, que é uma organização espiritual, com certeza você vai ter essa cerca. A mesma cerca que Jó tinha naquela época, você vai ter até mais ainda, né? Até mais, porque Jesus já veio, já morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, e nós recebemos o Espírito Santo de Deus para morar dentro de nós. E naquela época, o Espírito Santo de Deus ainda não morava dentro das pessoas ainda, não habitava dentro das pessoas, ficava parcialmente ali por fora, o Espírito de Deus. Então, olha como é maravilhoso nós aproveitarmos essa oportunidade grandiosa que nós temos. Aí muitas vezes você vê crente fracassando, né? Pastores fracassando, homem de Deus caindo. Por quê? Porque eles não têm essa cerca, não tem essa proteção. E aí o inimigo ele entra de vez, porque não pede nem licença. Nem licença a Deus ele não pede, ele vai direto, invade. E se nós temos essa proteção aqui, espiritual, o diabo ele não vai pedir licença, porque Deus não vai dar. Ele tenta invadir, mas não entra, porque essa cerca é uma cerca sobrenatural que Deus cria. Então a cerca que Deus faz, não tem ninguém que consegue ultrapassar ela, como aqui está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Acaso não pusesse uma cerca? Quem pôs essa cerca foi Deus, é quem pôs essa cerca ao redor de Jó, não foi ninguém. Por que Deus colocou essa cerca ao redor de Jó, da sua família e de tudo que ele possuía? Porque Jó organizava o seu ambiente.
Jó fazia holocausto em favor da sua família. Hoje nós não precisamos fazer holocausto, nós estamos na nova aliança, mas esse holocausto simboliza nós estarmos orando, buscando a presença de Deus, consagrando o nosso lar, botar os nossos filhos, botar a família para jejuar, consagrar, buscar as escrituras sagradas. Então tudo isso é um certo tipo de holocausto, para que a sua família possa conhecer a Jesus de uma tal forma que não sinta a necessidade de ir para as drogas, para ir para o mundo do crime, para o mundo da prostituição, do roubo, do assalto. Não, do jeitinho brasileiro, não. Por quê? Porque eles são cercados com essa cerca de Deus. E quando você é cercado, você também é abençoado. Veja o texto aí. Acaso não pusesse uma cerca em volta da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha só quando você organiza o seu ambiente, né, que traz a espiritualidade do céu na sua casa. Automaticamente Deus vai te abençoar. A fartura de Deus vai vir sobre a sua vida. As farturas celestiais vai vir sobre a sua vida. Não precisa nem você estar buscando essas farturas, buscando as coisas materiais, buscando o ouro e a prata, porque automaticamente tudo isso acontece quando você organiza o seu ambiente espiritual. Também vem a bênção, né? Vem as bênçãos celestiais sobre a sua vida, porque quando você organiza, você está buscando a presença de Deus, você está buscando Deus para dentro do seu lar, e aonde Deus está, não tem como ter miséria. Aonde Deus está, não tem como ter fracasso. Aonde Deus está, não tem essa questão de você estar dentro de um abismo. Não existe isso. Aonde Deus está, há fartura, né? As farturas em todos os sentidos. A bênção em todos os sentidos. Ah, pastor, mas e aí, a pessoa não passa a prova? Passa. Todo mundo passa prova, todo mundo passa aflições, porque a própria Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas você pode ver a parte B que o próprio Jesus fala, mas tenha bom ânimo. Quer dizer que esse bom ânimo é o quê? São as bênçãos, né? São as coisas boas que você tem que provocar, você tem que trazer na sua vida. E só traz se você vencer as tempestades, vencer as tribulações, vencer as aflições. Não vem para te matar. Nenhuma prova é para te matar, nenhuma aflição é para te matar, nenhuma pressão é para te matar, mas é para o seu próprio crescimento. Porque quando você é pressionado, quando você está embaixo de pressão, você é propício a colocar o seu ambiente espiritual em ordem. Quando está tudo bom, você nem se preocupa em ler a palavra, você nem se preocupa em estar orando, em estar consagrando, está tudo bom. Mas quando o negócio aperta, menino, aí você vê o neguinho de joelho no chão, boca no pó, orando, fica uma seda na presença de Deus. E é por isso que Deus muitas vezes aperta o crente para que ele possa estar cercado, Deus possa cercar ele, porque se Deus não aperta ele para ele estar buscando a presença de Deus, essa cerca não existe. Então essa cerca aqui é uma blindagem na sua vida. Você é blindado, ninguém pode tocar em você, nem Satanás, nem o demônio, nem os demônios, nem o inferno, nem o ser humano, a sua semelhança não pode tocar na sua vida, porque Deus não permite de maneira nenhuma tocar. Ah, pastor, mas como é que fica isso? Tantas pessoas que morrem aí por aí, se morrem é porque chegou o dia de Deus colher ele, de eu recolher ele, mas não é porque falta a proteção de Deus, não, de maneira nenhuma. Então, se você está dentro desta organização espiritual, com certeza tudo vai dar certo na sua vida. No vídeo, na reflexão anterior,
eu falei sobre isso, mas já dentro de um texto, conhecerem a verdade e a verdade vos libertará. Aquele assunto eu já terminei, eu já estou entrando dentro dessa questão da organização, que Deus me orientou a trazer novamente esse assunto, a parte 2, né? Organizando o ambiente espiritual. Dentro da sua família, você precisa fazer isso, como o texto está falando aqui, na família, em tudo que nós possuímos. Tem que estar organizado espiritual. Porque se não tiver organizado, você não tem vitória. Mas que organização espiritual é essa? É você manter o seu ambiente com a sensibilidade celestial dentro da sua casa. Quando você perde essa sensibilidade celestial dentro da sua casa, você não sente mais a presença de Deus, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler as escrituras, você não tem vontade de pregar, você não tem vontade de evangelizar, você não tem vontade de falar do amor de Deus, você fica neutro, apagado, e cada vez mais vai se apagando. E isso é um perigo, porque quando ele vai se esfriando, quando ele vai perdendo essa sensibilidade, ele não tem mais um linguajar celestial, ele já começa a mudar o seu linguajar, já fica meio estranho, fica propício a ser enganado, né? E isso não é da vontade de Deus. Quantas pessoas a gente não vê por aí que muitas vezes, eu sempre toco nesse assunto, né? Um lar que era bem estruturado, de repente a esposa ou o esposo vai fazer uma faculdade, aí quando chega na faculdade, antes de terminar o período, ele já deixou o seu lar, já deixou a esposa, já arrumou outra esposa, ou a esposa já largou o seu esposo e já arrumou outro, já está dentro de outro ambiente diferente do dela. Por quê? Acontece isso porque o ambiente não tem mais aquela sensibilidade celestial dentro da casa daquele crente. Ele começa a sair de pouquinho ele começa a perder, porque os amigos lá da faculdade é outro campo que não tem uma organização espiritual, e a pessoa vai se deixando levar por aquele ambiente que muitas vezes Deus não está dentro daquele ambiente, porque nós sabemos que o ambiente é complicado, o ambiente de dentro da faculdade, são muitas mentalidades, as matérias que passam muitas vezes confronta a nossa fé de uma tal forma que se você não tiver uma certeza do que você está fazendo na sua vida, você cai. E aí quando termina a faculdade, você é formado, mas você é informado relacionado à sua fé. Você não professa mais a fé em Jesus Cristo. Abandonou, acabou a sensibilidade da sua vida. O seu ambiente, acabou aquele ambiente espiritual. Agora entrou outro ambiente. E aí vem a miséria na vida daquela família. A questão de Jó, ele apresentava toda a sua família todos os dias. Que de repente poderia que um dos seus filhos lá no íntimo pudesse ter pecado contra Deus. Então, dentro dessa reflexão, eu quero que você seja sábio, né? Proteja a sua família, proteja o seu bem maior, que é a sua família. Não existe pastor com ministério próspero se não tiver uma família organizada. Pastor com ministério próspero, pode você ver que é próspero, você pode olhar para a sua família, que a família é organizada. Quando você vê pastor fracassado, olha para dentro do seu lar, olha para a sua família, que a família também é fracassada. Isso não tem como você errar. Quando você vai consagrar um obreiro, né, vai consagrar alguém para o ministério, vá lá e olhe para cá. Se vai consagrar o obreiro, que é o homem, vai lá e olha, e vai lá e visita a casa daquele obreiro e olhe bem para a face da sua esposa, dele. Você olhando para ela é onde você vai ver a aprovação, se você vai consagrar aquele obreiro ou não. Se tiver filho, olha para a questão dos filhos, e aí você pode deduzir.
Se tudo ali, você olhar para a esposa, olhar para os filhos, você vê uma ordem espiritual, você vê um linguajar celestial, você vê algo do céu, pode consagrar o obreiro, pode consagrar o obreiro. Se não, não consagre, porque se consagrar vai ser pior. Aí a queda daquela pessoa vai ser pior, porque você vai consagrar uma pessoa totalmente fora do padrão. E aí fica pior, é melhor nem consagrar. De maneira isso é coisa que a gente vai aprendendo no conviver com Deus. 23 anos de caminhada, eu tenho observado muito isso. Então, dentro do meu ministério aqui, que Deus me deu, que é obra missionária Construindo Shalom, jamais eu vou consagrar alguém se primeiro não vou lá visitar a casa daquele obreiro e fazer justamente isso. E se é para consagrar a esposa, pode olhar para o esposo. Se é para consagrar a esposa, olha para o esposo. Então vice-versa. E aí você vai ver o futuro. Porque se você entra num lar e você vê a mulher já com cara torta, os filhos tudo ali, só Jesus na casa. Só Jesus na casa mesmo, no caso. Porque só Jesus mesmo. Se você chega lá e você já vê o ambiente